1 Crônicas, capítulo 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam ao rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha ao Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casárias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes, e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os vasos do ministério da casa do Senhor. O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os vasos de cada ministério, também a prata por peso, para todos os vasos de prata, para todos os vasos de cada espécie de serviço, e o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro puro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata para cada taça seu peso, e para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas, e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso disse Davi por escrito, me deram a entender por mandado do Senhor, a saber todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria, de toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os mandados. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedra sardônica e as de engaste, e pedra de ornato, e pedra de embutido, e obra de embutido,
e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmóreas em abundância, e ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular, que tenho demais, eu dou à casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou, com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e toda é tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1.000 bezerros, 1.000 carneiros, 1.000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram um rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. E todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi, se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos em Hebrom. Reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão seu filho reinou em seu lugar. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim, os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino, e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel,
aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, firme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim Salomão viu a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1400 carros, e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito, e quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço, e faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150, e assim por meio deles tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria.